TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós com mais esse programa, tentando fechar hoje o livro dos Juízes, faltando só 3 capítulos, já estaremos finalizando. Quero contar aqui com nossos mestres que vão nos conduzir no estudo. Professora Maíla, mais uma vez agradecida a sua presença. Uma felicidade estar aqui com vocês para a gente concluir essa fase dos Juízes. Diácono José Carlos, mais uma vez agradecida também. Também fico muito feliz de estar aqui na casa de mamãe. E mamãe é aquela, como toda mãe, que nos aconchega, nos acalenta, nos ensina, principalmente ela com sua sabedoria infinita, né? Vamos então, gente, fazer a leitura. Eu quero fazer a leitura então do versículo 1 ao versículo 10 do capítulo 19. Naquele tempo não havia ainda rei em Israel. Havia um homem, levita, que residia no fundo da montanha de Efraim. Tomou ele por concubina uma mulher de Belém de Judá. Sua concubina cansou-se dele e o deixou para voltar à casa de seu pai em Belém de Judá, e ali permaneceu certo tempo, 4 meses. O seu marido foi procurá-la para falar-lhe ao coração e trazê-la para casa. Levava consigo o seu servo e 2 jumentos. Ao chegar à casa do pai da moça, este, vendo-o, veio alegremente ao seu encontro. O seu sogro, pai da moça, o deteve e ele ficou ali 3 dias. Comeram e beberam e ali passaram a noite. No 4º dia, levantaram-se bem cedo e o levita se preparava para partir, quando o pai da moça disse ao seu genro: restaura as tuas forças comendo um pedaço de pão e em seguida partireis. Estando assentados à mesa, eles comeram e beberam juntos, e então o pai da moça disse ao homem: consente, rogo-te, em ficar mais esta noite, e que se alegre o teu coração. Como o homem se levantasse para partir, o sogro insistiu novamente, e ele passou ainda aquela noite ali. No 5º dia, o levita se levantou de madrugada para partir, mas o homem da moça, o pai da moça, novamente lhe disse: restaura primeiro as tuas forças, peço-te. Permanece até o fim do dia. Eles comeram então, os 2 juntos. O marido levantou-se para partir para sua concubina e o seu servo, quando o sogro, pai da moça, lhe disse: eis que o dia termina e a tarde vem chegando, portanto, passa conosco a noite. O dia declina, passai a noite aqui, que o teu coração se regozije. Amanhã, bem cedo partireis, e tu irás para a tua tenda. Mas o homem, recusando passar a noite, levantou-se, partiu e chegou até a vista dos Jebus, isto é, Jerusalém. Levava consigo 2 jumentos carregados e sua concubina. Ele foi e ainda levou a mulher dos burros, a concubina. Uhum. Ai, gente, primeira dúvida que eu tenho. Esse Levi tem a ver com outro Levi que ficou lá atrás? Esse levita não tem. Não Esse tem aqui a é ver. outro levita. Tá. Aquele levita, fala lá, ele era um levita da Estrangeiro, tribo de estrangeiro. que se uniu aos danitas. Isso. Primeiro a história dele com Micas, depois com os danitas. Tá, então esse aqui é um outro levita. Outro levita. Tá. Ele está dizendo que esse daqui é da região de Efraim. Tá. E ele tinha uma concubina, que era de Belém de Judá. Se ele tinha uma concubina, ele tinha uma esposa. Aqui, vamos entender que era permitido isso, né? A questão da poligamia, eles estão nessa fase da formação desse povo, dessa conquista dessa terra, nesse tempo dos juízes. Então, era permitido isso. Então, ele tinha esposa, tinha uma concubina. Só que essa concubina fala que ela foi infiel a ele e ainda assim o deixou.
Ele então, e ela vai para a casa do pai, vai embora para a casa do pai em Belém de Judá. Ele então vai atrás dela para buscá-la, trazê-la de volta. E o texto começa a nos chamar a atenção da hospedagem que o sogro faz a ele. Então aqui quer reverenciar essa questão da hospedagem, porque depois, no desenrolar da história, nós vamos ver o contraponto da hospedagem, que vai ser no sentido de entregar essa mulher depois a inimigos. Então, enquanto o pai foi muito solícito, acolhedor com ele, com o genro, depois ele vai dar uma paga para tudo isso de uma maneira totalmente inversa. Então, por isso que nesse primeiro trecho que você leu, fica muito fortalecida a questão da hospedagem, do carinho aqui. Tudo bem, ele tinha o interesse de ir lá buscar a mulher dele, a concubina. Porém, mostra aqui essa atitude bem hospitaleira, própria do povo de Israel. Eles tinham muito isso. Eu até achei que ia ter algum desencadear dessa história, porque ele insistia veementemente para que aquele homem ficasse ali. Eu pensei, será que ele não está querendo dar tempo para ele engravidar a mulher, alguma coisa assim? Aqui tem, a gente entende que tem dois aspectos, né, importantes. Um, que o sogro, ele tinha interesses. É uma atitude interesseira do sogro. Era hospitaleiro? Era. Sim. Mas ele tinha interesse de agradar o levita, porque a filha dele tinha se mandado, certamente o levita aprontou alguma com ela, e ela falou, eu não quero mais essa vida, eu vou para casa do meu pai. E aí é um problema sério, porque a concubina, ela tinha status e direitos também de esposa, né? E ela não queria ficar mais, aí o que acontece? A despesa, tudo mais, ia ficar por conta do pai, por conta do sogro. O pai queria mais é que ela voltasse. Queria que ela voltasse. Então o interesse era esse, era devolver essa mulher, essa filha para este levita. Ele foi lá buscá-la, mas o pai também é hospitaleiro, porque tinha que acolher, claro, agradar. E fazer com que ela voltasse. E o segundo ponto parece ser um recurso literário, né, do autor, que repete várias vezes, se levantou para sair, se levantou para sair, aí o sogro hospitaleiramente pede que ele fique, até que chegou um momento que falou, não, agora o senhor me desculpe, mas eu tenho que ir mesmo, né? E nesse ínterim também o sogro aproveitava para fazer a cabeça da filha. Não, vai, você vê como ele é um homem bom, um levita, né? Não perca essa oportunidade. Então ele para o sogro convencer a filha a voltar com ele, tanto que ela voltou, né? Seguindo, versículo 11. Ao chegarem perto de Jebus, o dia tinha caído muito. O servo disse ao seu senhor, vem, rogo-te, façamos um desvio e vamos passar a noite nesta cidade dos Jebuseus. Seu senhor lhe replicou, não desviaremos do nosso caminho para ir a uma cidade de estrangeiros, aqui onde não há nenhum israelita, mas prosseguiremos até Gabaá. E acrescentou, falando ao seu servo, vamos, tratemos de alcançar um desses lugares, Gabaá ou Ramá, para ali passarmos a noite. Foram então mais longe e continuaram a sua caminhada. Ao chegarem defronte de Gabaá, de Benjamim, o sol se escondia. Então eles se encaminharam para Gabaá, a fim de passarem a noite ali. O levita entrou e se assentou na praça da cidade, mas ninguém lhe ofereceu hospitalidade em sua casa para passar a noite. Veio um velho que, ao cair da tarde, retornava do trabalho no campo. Era um homem da montanha de Efraim que residia em Gabaá, enquanto os do lugar eram benjaminitas. Levantando os olhos, viu o viajante na praça da cidade. Para onde vais? Perguntou o velho. E de onde vens? O outro lhe respondeu. Fazemos o caminho de Belém de Judá para o vale da montanha de Efraim. É de lá que eu sou. Fui a Belém de Judá. Frequento a casa de Iavé, mas ninguém me acolhe em sua casa. Entretanto, temos palha e forragem para os nossos animais. E eu tenho também pão e vinho para mim, para a tua serva e para o jovem que acompanha o teu servo.
não precisamos de nada. Sê bem-vindo, disse-lhe o velho. Deixa-me ajudar-te no que necessitares, mas não passes a noite na praça. Então ele o fez entrar na sua casa e deu forragem aos jumentos. Os viajantes levantaram os pés e depois comeram e beberam. Os viajantes lavaram os pés e depois comeram e beberam. Enquanto assim se reanimavam, eu vou deixar para depois. Eu vou ficar aqui. Os viajantes lavaram os pés e depois comeram e beberam. Então, eles estão em trânsito. O levita, com a mulher que conseguiu ser dispensada pelo pai, ele leva de volta, então, essa mulher, né? Com certeza para a casa dele, onde tinha a esposa. Sim. E ali ele passa na praça e ele tem um jovem que o acompanha. É isso, né? Um servo que Um está lá servo que com para ele. ajudá-lo. E aqui mostra já a atitude desse senhor, esse idoso, que vê Esse cenário. Esse cenário todos, eles estão ali na praça. Aqui mostra uma hospitalidade desinteressada Sim. desse senhor. Que não conhece nada, não Os sabe conhece, mas vê que eles estão ali na praça, diz, olha, se vocês quiserem ir para minha casa. Tanto é que ele diz, olha, nós temos tudo, temos forragem para os animais, temos comida para nós, mas diante da insistência do ancião, eles vão para a casa dele. Tá. Então aqui, realmente, aquele senhor não foi uma hospedagem interesseira, ele não tinha interesse nenhum por ele, ao contrário do sogro que o acolheu, mas com o interesse de devolver a filha. É, exatamente. Tá. É isso mesmo? E aí nós temos novamente o tema da hospitalidade, né? O sogro foi hospitaleiro, agora ele chega na terra de Benjamim, da tribo de Benjamim, está lá na cidade, mas ninguém acolhe, né? Lembra Jesus quando chega a Sagrada Família, né? Ela chega em Belém, que é próximo, né? Que é próximo ali de Jerusalém. Ele também está em Gabaá, perto de Ramá, perto de Jerusalém, mas, e embora ele sendo um levita, né? As pessoas da cidade ali de Gabaá não são hospitaleiras. Ele está lá na praça, mas ninguém o acolhe. É o que ele vai dizer para o idoso, né? E aí esse idoso que aparenta ser um estrangeiro, ao contrário dos irmãos de sangue, né, benjaminitas, ele é acolhedor e leva o levita, o servo, os animais e os bichinhos, né, para dar forragem, cuida bem dele. Então, eu estou vendo que isso aí, a questão da hospitalidade é uma questão muito séria hoje nos nossos tempos. Porque, por 1000 razões, não se tem mais uma hospitalidade. Imagina se eu, passando por uma praça, eu visse uma pessoa ali, se eu ia chamar. Gente, eu não iria ter coragem. Os tempos mudaram, né? A gente tem muito assalto, muitas pessoas com dependências 1000, que você não sabe o que vem, qual o interesse, qual a intenção. Mas aqui ainda há um amor assim florescente no coração de quem necessita. Agora, o problema é que a hospitalidade, né, a acolhida, é um valor muito caro para os judeus. E os benjaminitas, eles se mostraram totalmente contrários ou indiferentes a esse valor de acolher o estrangeiro, o peregrino. Ele estava ali de portas fechadas. Né? Várias são as passagens na Bíblia que mostram a questão da hospitalidade. Abraão, quando acolhe os 3 viajantes. Sim, os 3 anjos. Os 3 anjos. Raabe, até mesmo uma prostituta. Com os estrangeiros que acolhe o povo os espias. Depois a gente vê Jesus sendo acolhido lá nos discípulos de Emaús. E é até bonito, porque aqui nesse trecho, quando o sogro fala para ele, olha, não vai não, porque já é de madrugada. Fica mais um pouco, já é tarde, a noite já vem vindo. Lembra os discípulos de Emaús, que também acolheram a Jesus. Então, a questão do acolhimento, da hospitalidade para os hebreus, para o povo de Israel,
é muito forte. Acolher alguém é acolher o próprio Deus. Tudo bem, tem um cenário, tem um contexto bem diferente de nós. Tá. Mas eles mantinham isso. Seguindo o versículo 22. Enquanto isso, reanimavam, enquanto assim se reanimavam, eis que surgiram alguns vagabundos da cidade, fazendo tumulto ao redor da casa e batendo na porta com golpes seguidos. Diziam ao velho dono da casa: faze sair o homem que está contigo para que o conheçamos. Então o dono da casa saiu e lhes disse: não, irmãos meus, rogo-vos, não pratiqueis um crime. Uma vez que este homem entrou em minha casa, não pratiqueis tal infâmia. Aqui está minha filha, que é virgem. Eu a entrego a vós. Abusai dela e fazei o que vos aprouver. Mas não pratiqueis para com este homem uma tal infâmia. Não quiseram ouvi-lo. Então o homem tomou a sua concubina e a levou para fora. Eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até de manhã, e ao raiar a aurora deixaram-na. Pela manhã, a mulher veio cair à porta da casa do homem com quem estava o seu marido, e ali ficou até vir o dia. De manhã, seu marido se levantou e, abrindo a porta da casa, saiu para continuar o seu caminho quando viu que a mulher, sua concubina, jazia à entrada da casa com as mãos nas soleiras da porta. Levanta-te, disse-lhe, e partamos. Não houve resposta. Então ele a colocou sobre o seu jumento e se pôs a caminho de casa. Ao chegar, apanhou um cutelo e, pegando a concubina, a retalhou membro por membro em 12 pedaços e os remeteu a todo o território de Israel. Ora, todo aquele que via isso dizia: jamais aconteceu ou se viu coisa semelhante desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito até hoje. O levita deu esta ordem aos homens que enviou: assim falais a todos os israelitas. Aconteceu semelhante coisa desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito até hoje? Refleti, consultai entre vós e pronunciai-vos. Primeiro, que para mim já é assim um abuso, um absurdo dos absurdos, a gente vê que para aplacar a ira de uns desocupados que perturbavam a noite, o fulano pega a pobre da moça onde ele tinha se hospedado, sendo tão bem acolhido pelo pai, e entrega como se ela fosse um lanche, como se ela fosse uma sobremesa, como se ela fosse o jantar principal. É uma atrocidade e ele vai fazer depois pior. Eu não sei onde eu devo me escandalizar mais aqui. Você como homem, fale aí o que você pensa disso. Então a gente tem que ler essa passagem ao sabor da revelação de Deus, Deus que se revela gradativamente em meio a todas essas fraquezas, né? Essas barbaridades humanas, né? Que realmente acontecia, né? E aí o que acontece, né? A gente tem aí um paralelo com a passagem de Ló lá no livro do Gênesis. Também capítulo 19. Também, coincidentemente, né? Gênesis 19, Juízes 19. Então tem esse paralelo de pessoas ali que eram totalmente pervertidas dentro da tribo de Benjamim. Vejam bem o detalhe. Dentro da tribo de Benjamim. Eram israelitas. Lá em Gênesis eram sodomitas, né? Aqui não são pagãos, são pessoas da tribo de Benjamim que se prestam a isso. Então, eles queriam, na verdade, abusar do levita, né? E aí a lei da hospitalidade, como aconteceu com Ló, que ofereceu também a filha, aqui ele oferece a filha virgem, mas eles não querem. Então o levita pega a amada dele, que ele foi buscar e ficou e tal, e conseguiu trazê-la. Ele pensou mais nele, né? Pensou mais nele mesmo, que ia ser o abusado, e também na família, e ele ofertou em sacrifício essa moça, né? Essa concubina,
que foi abusado a noite toda. E parece que eles dormiram tranquilamente, né? E no outro dia ele ia continuar o caminho, parece que não estava muito preocupado também. E aí ele tenta acordá-la, mas ela já tinha partido, né? E aí depois essa atitude de esquartejar e distribuir em Israel 12 tribos, né? 12 pedaços, né, dos membros dela. E isso aí vai causar uma grande comoção, uma comoção nacional, porque isso é uma coisa que não poderia acontecer dentro de Israel. E aí, então, se uma tribo é atacada, se um israelita é atacado, né, eles, com esse sentimento nacional, eles sentem como todos foram ofendidos. E a partir desse abuso, né, acompanhado de violência, estupro, esquartejamento por parte do próprio levita, né, que era o marido dela, vai desencadear então uma guerra fratricida. Todos para reparar, né, essa barbárie, todas as tribos se unem para combater e vingar Benjamim. Me pareceu meio gratuito esse ato aqui. Não teve um embasamento real. Ele ficou com raiva e resolveu fazer essa afronta, mas me pareceu algo que não teve muita fundamentação. O que a gente vê aqui é que, diante da hospedagem do idoso para o levita, a concubina, o servo, o povo dali daquela região, os benjaminitas, eles vão lá, e a tradução aqui não está muito boa, porque fala que eles foram lá para conhecê-lo. Esse conhecer tem dois sentidos. O conhecer de conhecer, e prazer, o outro tomar posse, abusando. Uhum. Que é o sentido aqui. Eles abusaram dele. E ele pensando no seu bem-estar, o primeiro, o idoso, querendo resolver a situação, toma minha filha. Coitado. Uma virgem. Não quiseram. Queriam o levita. O que mostra o grau de depravação aqui. Agora, diferente do Gênesis, não mais de estrangeiros. Pessoas que não conhecem a Deus, mas pessoas tementes a Deus. Tá. Queriam fazer isso. Depois, para resolver a situação, então o que ele faz? Dá a concubina, dá a mulher. As feras. As feras. Para ser abusada. E qual que é a consequência? Ela morre diante de um estupro coletivo que aconteceu aqui. Agora ele, num sentido de vingança pelo que aconteceu, mas ele foi causador também, ele esquarteja essa mulher e manda um pedaço. Como que querendo dizer, a responsabilidade de cada um de vocês. Mas ele não, ele foi também responsável, porque ele quem deu ela. Ele, como marido, tinha que ser aquele que a protegesse. Defendesse. E ele foi aquele que a deu para essa situação. E esse pobre deste velho nunca mais vai acolher ninguém. É que nem o pensamento que nós temos hoje, que eu comentei. Né? Nós não sabemos o que existe por trás de um pensamento quando alguém te chama para ser acolhido na tua casa. Né? E isso vai gerar uma guerra civil entre as tribos contra esses que abusaram aí dessa mulher, que são os benjaminitas. Olha que confusão. Que foi, na verdade, a grande armada, vítima. Tudo isso, Muito exatamente. Bem. Gente, um pequenino intervalo e nós já voltamos para entender e fechar esse livro dos Juízes, compreendendo bem esses capítulos finais. Já voltamos. Agora vem aqui. Ok, voltamos. Nós vamos dar uma corridinha para que a gente possa fechar esse livro daqui a pouco. Então, acompanhe a leitura do capítulo 20. Eu vou ler só do 1 até o 11. Todos os israelitas saíram então, e como um só homem, toda a comunidade se reuniu desde Dan até Bersabeia, e a terra de Galaade, diante de Javé, em Masfa. Os chefes de todo o povo
todas as tribos de Israel assistiram à Assembleia do Povo de Deus, 400.000 homens a pé que sabiam usar a espada. Os benjaminitas tiveram notícia de que os israelitas haviam chegado a Masfa. Então os israelitas disseram: explicai-vos como se cometeu este crime. O levita, o marido da mulher que tinha sido morta, tomou a palavra e disse: eu chegara com minha concubina a Gabaá de Benjamim para ir pernoitar. Os senhores de Gabaá se amotinaram contra mim e durante a noite cercaram a casa onde eu estava. Eles queriam tirar minha vida e violentaram a minha concubina, causando a sua morte. Então tomei a minha concubina e a retalhei em pedaços e os mandei a toda a extensão da herança de Israel, porque cometeram tal ato ignominioso, uma infâmia em Israel. Todos vós estáis aqui, israelitas. Consultai-vos uns aos outros e aqui mesmo tomai uma decisão. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem e disse: nenhum de nós voltará à sua tenda, nenhum de nós retornará à sua casa. Isto é o que faremos agora em Gabaá. Tiraremos a sorte e tomaremos de todas as tribos de Israel 10 homens em cada 100, 100 em 1.000 e 1.000 em 10.000, os quais providenciarão mantimento para o povo, para aqueles que irão tratar Gabaá de Benjamim conforme a infâmia que ela cometeu em Israel. Assim se reuniram contra aquela cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Entendendo? Então, agora vai ter a vingança. E aí eles vão responsabilizar a tribo de Benjamim pelo que fizeram. Todas as tribos vão fazer com que tirar as contas aconteça. 10% de cada tribo vai mandar aí seus homens. E interessante que o levita aqui, ele tira o corpo fora, porque ele diz assim: eles entraram e queriam me matar e abusaram da minha concubina. Mas foi ele quem deu, ele né? mudou um pouco Ele o que relato entregou, dos fatos. Mas enfim, então aqui é o início desse acerto de contas das outras tribos pelo que os benjaminitas fizeram contra a mulher, né? Então vamos ver o restante da história. Seguindo. As tribos de Israel enviaram emissários a toda a tribo de Benjamim com a mensagem: que crime é esse que se cometeu entre vós? Agora, pois, entregai-nos esses homens, esses bandidos que estão em Gabaá, para que os executemos e extirpemos o mal do meio de Israel. Mas os benjaminitas não quiseram ouvir os seus irmãos, os israelitas. Os benjaminitas, deixando as suas cidades, se concentraram em Gabaá para combater contra os israelitas. Contaram-se naquele dia os benjaminitas vindos das diversas cidades. Eram 26.000 homens hábeis no manejo da espada. Os habitantes de Gabaá foram contados à parte 700 homens de elite. Em todo esse exército havia 700 homens de escol, canhotos. Todos eles, com a pedra na sua funda, eram capazes de acertar um fio de cabelo sem errar. Os homens de Israel foram também contados, sem incluir Benjamim. Eram 400.000 que sabiam brandir a espada, todos os homens de guerra. A guerra vai tomando proporções, né, Diácono? Verdade. Cresce o montante da indignação e a coisa vai criando corpo. Um autor chamado William Lowe, ele escreveu um livro sobre cristologia. Aí ele tem uma definição de pecado que eu achei assim, bastante interessante, que se aplica aqui nessa situação. Então ele diz que o pecado é um processo de desumanização e alienação em constante expansão. Então nós vemos lá entre o levita, né, aqueles homens, esse processo de desumanização. A concubina não foi considerada humana, não houve nenhum respeito, nem mesmo por parte do levita que a entregou, né? Mas aí, depois que acontece
dentro do povo de Deus. Os benjaminitas, eles são membros do povo de Deus, né? Dentro do povo de Deus acontece essa barbárie. Aí o que acontece? Esse pecado, ele entra em expansão. E o levita, ele ajuda, né? Porque ele esquarteja a mulher e distribui para cada tribo um pedaço dela. Ele cria um agravo, né? Exato. E aí a coisa continua. Todos se unem, por quê? Porque eles tinham que extirpar aquele interdito, aquela barbárie do meio do povo. Isso nós já vimos lá no Êxodo, né? No caso quando Datã e Abirã, se eu não me engano, se levantaram contra Moisés. Então, se um errasse, aí todo o povo se unia contra aquele para eliminar o pecado do meio de Israel. Essa é a intenção deles. Mas o que acontece? Os benjaminitas, muito unidos, eles resolveram proteger aqueles bagunceiros, né? Aqueles baderneiros que estavam lá em Gabaá e se uniram para defender Gabaá. E aí então eclode, né? Podemos dizer assim, essa guerra civil, né? Que assume essas proporções de matança, de guerra fratricida, né? Então, por isso que eu acho pertinente essa definição do William Lowe, que o pecado é esse processo de desumanização e alienação, assim, em constante expansão. Seguindo o versículo 18. Puseram-se em marcha para ir a Betel a fim de consultar a Deus. Quem de nós subirá primeiro para o combate contra os benjaminitas? Indagaram os israelitas. E Yahvé respondeu: Judá subirá primeiro. Pela manhã, os israelitas saíram e acamparam defronte de Gabaá. Os homens de Israel avançaram para o combate contra Benjamim e se dispuseram em ordem de batalha diante de Gabaá. Mas os benjaminitas saíram de Gabaá e naquele dia massacraram 22.000 homens de Israel. Então o exército dos homens de Israel se encheu de coragem e outra vez se dispôs em ordem de batalha no mesmo lugar que no primeiro dia. Os israelitas vieram chorar na presença de Yahvé até a tarde e depois consultaram Yahvé dizendo: Devo ainda voltar a lutar contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E Yahvé respondeu: Marchai contra ele. No dia seguinte, no segundo dia, os israelitas chegaram perto dos benjaminitas, porém, nesse segundo dia, Benjamim saiu de Gabaá ao seu encontro e massacrou ainda 18.000 homens dos israelitas, todos eles guerreiros hábeis no manejo da espada. Então, todos os israelitas e todo o povo vieram a Betel, choraram, ficaram ali diante de Yahvé, jejuaram todo dia até a tarde e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão perante Yahvé. E depois os israelitas consultaram Yahvé. A arca da aliança de Deus estava naquele dia naquela região. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, nesse tempo, prestava serviço junto a ela. Eles disseram: Devo sair ainda para combater contra os filhos de Benjamim, meu irmão, e devo desistir? E Yahvé respondeu: Marchai, porque amanhã o entregarei nas vossas mãos. Interessante. A disputa está aqui 2-0 para os benjaminitas. Nas duas primeiras vezes consultaram. E a Vé que falou vai. Mas ele não falou vai que eu entregarei. Só agora na terceira ele diz vai porque eu entregarei os benjaminitas. Que agora a turma, né, todos aqueles que são das tribos de Israel que estão lutando contra os benjaminitas. Vamos lembrar que está 2-0 para os benjaminitas. Tá. E agora Deus diz, pode ir, que eu vou dar a vitória para vocês, que é o que vai acontecer aqui, a vitória final, né? Então agora os benjaminitas vão ao nocaute. Né? Vão, agora eles vão perder, vai ser 2-1, mas vai ser um nocaute. Vai acabar. Versículo 29. Então Israel arranjou as tropas em emboscadas ao redor de Gabaá. No terceiro dia, os israelitas marcharam contra os benjaminitas e, como das outras vezes, se organizaram em ordem de batalha defronte de Gabaá. Os benjaminitas saíram ao encontro do povo e foram atraídos para longe da cidade. Começaram, como das outras vezes, a ferir alguns dos povos pelos caminhos que sobem
um para Betel, outro para Gabaá, pelo campo. Uns 30 homens de Israel. Os benjaminitas pensaram, vencemos como da primeira vez. Mas os israelitas disseram, vamos fugir para atraí-los para longe da cidade, nos caminhos. Então todos os homens de Israel abandonaram sua posição e se organizaram em Baal-Tamar, enquanto a emboscada de Israel surgiu de sua posição sobre o ponto fraco de Gaba. 10.000 homens de elite, escolhidos de todo Israel, vieram contra Gabaá. Recrudesceu o combate, mas os outros não sabiam da desgraça que os aguardavam. Yahvé feriu Benjamim na presença de Israel, e naquele dia os israelitas mataram 25.000 homens, todos hábeis no manejo da espada. Gente, como tinha homem naquele tempo, papagaio, sobrou muita mulher. Porque vai fazendo a conta aqui quantos homens já foram, não é? Foi um massacre de todos os lados. Fratricídio, né, entre eles, porque todos irmãos, né? Vamos em frente. Os benjaminitas perceberam que tinham sido vencidos. Os homens de Israel cederam o terreno a Benjamim porque confiavam na emboscada que tinham preparado contra Gabaá. Os da emboscada se lançaram rápidos contra Gabaá. Apareceram subitamente e passaram toda a noite ao fio da espada. Ora, havia sido combinado um sinal entre os homens de Israel e os da emboscada. Estes deviam fazer subir da cidade uma nuvem de fumaça como sinal. Então os homens de Israel, que combatiam na batalha, recuariam, dando meia volta. Benjamim começava já a matar alguns da multidão dos homens de Israel, uns 30 homens. Certamente nós os vencemos, pensaram eles, como na primeira batalha. Mas o sinal, a coluna de fumaça, começou a elevar-se da cidade e Benjamim, ao voltar-se, julgou que a cidade inteira estava subindo em chamas para o céu. Os homens de Israel então deram meia volta e os benjaminitas se assombraram, vendo que a desgraça lhe acontecera. Eles fugiram diante dos homens de Israel na direção do deserto, mas a batalha os acossava. E os que vinham da cidade os massacraram, atacando-os pela retaguarda. Eles cercaram Benjamim, perseguiram-no sem trégua e o esmagaram até chegar de Gabaá, ao lado do nascente. 18.000 homens caíram de Benjamim, todos homens valentes. Então eles viraram-lhes as costas e fugiram para o deserto, para os lados do rochedo de Remon. Pelos caminhos ainda caíram cerca de 5.000 homens. Depois perseguiram Benjamim até cerceá-lo e lhe mataram 2.000 homens deles. O número total de benjaminitas que tombaram naquele dia foi de 25.000 homens que sabiam usar a espada, todos homens valentes. 600 retrocederam e fugiram para o deserto na direção do rochedo de Remon. Ali permaneceram 4 meses. Os homens de Israel voltaram aos benjaminitas e passaram ao fio da espada a população masculina da cidade e até o gado e tudo que encontraram. E atearam fogo também a todas as cidades que encontraram. Aqui a gente vê a derrota final dos benjaminitas. Eles foram totalmente destruídos, massacrados. Só que o que nós não podemos esquecer? Nós estamos vendo aqui uma luta das tribos de Israel contra uma tribo de Israel que é Benjamim. São irmãos. Uhum. Então, ainda que seja legítima essa luta, esse passar a limpo por tudo que foi feito lá, começou com a concubina, a morte dela, eles não vão esquecer que eles estão lutando contra seus irmãos, o próprio irmão, né, o povo de Benjamim. Eles foram então massacrados. E agora? Porque aqui é a batalha, mas nós vamos ficar assim contra os benjaminitas. Eles foram destruídos, mas nós, como irmãos, vamos fazer o que daqui para frente? Eles receberam a lição. Sim, a vingança foi feita. Mas, como irmãos, o que nós vamos fazer daqui para frente?
é o que o capítulo 21 que nós vamos ler vai nos dar essa resposta. Que vai tratar do remorso. Eu vou ler o E o trechinho. restabelecimento da paz. Isso, porque agora, como irmãos, eles vão ter que se resolver. A vingança foi feita, a morte da concubina foi Saciada, saciada aquela sede, mas lutamos contra os nossos irmãos. E vamos fazer o que daqui para frente? Capítulo 21. Ora, os homens de Israel haviam jurado em Masfa, dizendo: ninguém dentre nós dará sua filha em casamento a um Benjamim. O povo voltou a Betel e ali ficou até a tarde na presença de Deus, gemendo e chorando em aflição. Yahvé, Deus de Israel, diziam eles, por que nos aconteceu isso hoje? Que falte uma tribo a Israel. No dia seguinte, o povo se levantou de manhã bem cedo e construiu um altar e ofereceu holocausto e sacrifícios em comunhão. Depois disseram os israelitas: qual dentre todas as tribos de Israel não compareceu à assembléia perante Yahvé? Porque um juramento solene se tinha declarado que todo aquele que não subisse a Masfa perante Yahvé certamente morreria. Então, os israelitas se encheram de piedade por Benjamim, seu irmão. Hoje, diziam, uma tribo foi cortada de Israel. Que faremos para encontrar mulheres para os que se salvaram, pois juramos a Yahvé que não lhes daríamos as nossas filhas em casamento? Vamos consertar agora aquilo que acabamos de destruir, né? Jogo o brinquedo no chão, piso, eu vou chorar para a mamãe que eu quero aquele brinquedo que eu destruí. Que situação. Mas vai mais além, porque eles fizeram um juramento. O juramento a Deus tinha que ser cumprido. Sim. Mas eles juraram que não dariam as filhas dele para casar com os benjaminitas por conta da barbaridade que eles tinham feito. Só que eles não comemoram a vitória, eles sentem um arrependimento profundo, né? Então, ao invés de comemorar, celebrar a vitória, aí eles se voltam para Deus, porque parece que houve um arrependimento. Só Deus para consertar essa confusão, né? E aí, como que Deus se revela no final dessa história, né? Mediante a família. Porque ele tinha feito o juramento, né? Mas para Benjamim não desaparecer, Eles teriam que voltar atrás. vai precisar das famílias, né? E aí nós vamos ver a solução que vai... Agora, na sequência, vamos ver qual a solução. Acaba aqui tendo uma grande questão, uma situação para resolver. Fizeram justiça, só que nessa justiça correu-se o risco não, é fato que a tribo de Benjamim desapareceria. Com certeza. Porque não tinha mais, praticamente Ficaram só mulheres e os, crianças. Então, eles têm que resolver. Eles fizeram justiça, mas não queriam que aquela tribo desaparecesse. Porém, tinham feito um juramento. Não dariam as mulheres deles aos benjaminitas. Então, como que vai resolver essa questão agora? Vai ter que ter um meio termo. Qual vai ser esse termo agora? É o que o restante do texto vai nos falar. Versículo 8. Então, eles se informaram indagando: quem dentre as tribos de Israel não subiu a Masfa perante Yahvé? E verificou-se que ninguém de Jabes de Galaade tinha vindo ao acampamento à assembleia. Contaram-se todos os que tinham comparecido e, efetivamente, ninguém viera de Jabes de Galaade. Então a comunidade enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes com esta ordem: ide e passai ao fio da espada os habitantes de Jabes de Galaade, inclusive as mulheres e os não combatentes. Assim procedereis. Consagrareis ao anátema todos os homens de todas as mulheres que conheceram o leito de um homem. Entre os habitantes de Jabes de Galaade, acharam 400 virgens que não tinham partilhado o leito de um homem e as trouxeram ao acampamento em Silo, que está na terra de Canaã. Toda a comunidade enviou então emissários aos benjaminitas que estavam no rochedo de Remon para lhes propor a paz. Benjamim não voltou. Foram-lhes dadas as mulheres de Jabes de Galaade, que tinham sido deixadas com vida, mas não eram suficientes para todos eles.
A primeira alternativa para resolver a questão aqui foi essa terra, essa região de Jabes de Galaade, eles não tinham ido batalhar contra os benjaminitas. Então, eles não estavam sob o juramento de não dar as suas mulheres para os benjaminitas. Certo. Tá, então as moças, as virgens, foram então a solução para os benjaminitas não desaparecerem. Só que elas não eram suficientes. Então, resolveu em parte a questão dos benjaminitas, da permanência dessa tribo. Mas não tudo, porque elas não eram suficientes para que a tribo dos benjaminitas exatamente, pudesse se recompor. E agora, o que a gente vai fazer? Segunda estratégia. Vamos ao versículo 15. O povo se encheu de piedade por Benjamim, porque Yahvé tinha feito uma brecha entre as tribos de Israel. Que faremos para providenciar mulheres para os que restam? Diziam os anciãos da comunidade, pois as mulheres de Benjamim foram mortas. E acrescentavam, como Benjamim possuirá uma posteridade para que uma tribo não seja apagada de Israel? Porque quanto a nós, não mais poderemos dar-lhes nossas filhas em casamento. De fato, os israelitas haviam pronunciado um juramento nesses termos: maldito aquele que der mulher a Benjamim. Mas, disseram eles, há a festa de Yahvé, que se celebra anualmente em Silo. A cidade está ao norte de Betel, a leste do caminho que sobe de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Recomendaram então aos benjaminitas: ide emboscar-vos nas vinhas. Espiareis, e logo que as mulheres de Silo saírem para dançar em coros, saireis das silas das vinhas e levareis cada qual uma mulher dentre as filhas de Silo, e partireis com elas para a terra de Benjamim. Se os seus pais ou irmãos vierem litigar conosco, nós lhes diremos: conformai-vos, porque não podemos conseguir mulheres para cada um na guerra, e vós não podíeis dá-las a eles, porque nesse caso teríeis sido culpados. Assim fizeram os benjaminitas, segundo o seu número, cada um tomou dentre as jovens que dançavam uma para si, e depois partiram, retornando à sua herança, reconstruíram a cidade e nela se estabeleceram. Os israelitas então se dispersaram para voltar cada qual à sua tribo e ao seu clã, saíram dali para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia correto. Senhor, como é preciso se buscar soluções depois que você faz o desastre, né? Antes não fizesse o desastre. Alienação e desumanização e expansão. Isso. Aí continuou, porque primeiro a violência, tomaram pela violência, depois pelo rapto, né? Para tentar arrumar aquilo que havia sido estragado. E aí termina aqui com o autor mostrando que tudo isso sutilmente, né, era pela falta de um rei, pela falta de um comando, né? E aí ele termina dizendo aquela frase inicial que vimos lá no outro programa: nesse tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia bem. Então a gente vê assim a crise de autoridade que existia naquele tempo, e também hoje, né, hoje a gente vê muito forte essa questão da crise de autoridade, porque a tendência é a desobediência, né? Cada um fazer o que pensa, fazer aquilo que acha que é bom para si por conta do relativismo. Então, dessa forma, é preparado aí o caminho para os próximos capítulos, quando nós vamos entrar então na monarquia, vendo os outros livros históricos, nós vamos ver então como vai surgir a monarquia em Israel. E essa busca dessas mulheres acontece em Silo, que é uma cidade que tinha essa festa sagrada. Ou seja, então agora a alternativa que foi feita para resolver o estrago, entre aspas, eles colocaram como uma legitimação de Deus. Sim. Então, diante das tantas fraquezas, erros que foram cometendo um a um,
No final, eles tentam legitimar a solução, colocando ali dentro de um contexto religioso, uma festa religiosa, a tomada dessas mulheres para a tribo de Benjamim. O que não se justifica, porque a gente percebe que, como ele colocou, esse pecado, esses erros foram ganhando uma dimensão a ponto... Tudo começou lá com Micas, lembra? Micas, lá na pracinha, quando ele aceitou a hospitalidade. Isso, e as coisas foram piorando, chegando a questões de estupro, de falta de hospitalidade, crimes cruéis, enfim, tudo vai chegar num ponto de uma tribo ser massacrada pelos outros que são irmãos. E a gente vê, para tudo isso, legitimar também o quê? A mudança do governo. Porque agora, de uma teocracia, que era Deus, passou por uma anarquia, onde todo mundo mandava, cada um fazia do seu jeito, para chegar agora à legitimação da monarquia. Muito bem. Fechamos assim o livro dos Juízes. Se você não conseguiu acompanhar, vá buscar no YouTube, porque está maravilhoso essa temporada dos Juízes. Não percam. Para você entender como é que finalizamos agora, pegue lá do comecinho, tem histórias belíssimas. Agradeço aos meus mestres que nos conduziram a esse entendimento. Muito obrigada, Diácono. Muito obrigada, professora Maíla. Agradeço a você que sempre nos inspira a buscar sempre, cada vez mais, páginas inéditas em nossa página. Então, agradeço a Maria Imaculada, rendendo-lhe homenagem com Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.